Continuando aí nossa aula sobre potencial elétrico, hoje nós vamos falar aí sobre potencial de várias cargas pontiformes, né? Potencial de uma esfera condutora eletrizada, diferença de potencial, que é a famosa DDP, o trabalho da força elétrica, vamos falar de DDP em campos uniformes, DDP entre pontos no campo de uma carga pontual e vamos falar sobre superfícies equipotenciais. Um conteúdo bem extenso aí para essa aula, né? Então vamos lá. Seguinte, potencial elétrico aí devido a várias cargas pontiformes. Aqui a gente tem três cargas, né? Q1, Q2, Q3. Q1 positivo, Q2 negativo, Q3 positivos, né? Cada uma está a uma distância diferente, né? E a gente pretende saber qual é o potencial nesse ponto P no espaço. Lembrando que cada carga vai gerar um campo elétrico aí, né? Esses campos elétricos vão interagir aí, né? Pelo menos entre as cargas positivas e entre as cargas negativas. Entre as cargas de mesmo sinal, as linhas de campo não se cruzam, né? Mas a gente vai ter um potencial elétrico gerado nesse ponto aqui devido a essas cargas, né? Então vamos lá. Potencial elétrico no ponto P, gerado pelas cargas 1, 2 e 3, é determinado pela soma algébrica dos potenciais de cada carga. Lembrando que o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Então a soma algébrica é só pegar os valores e somar, né? Então nesse ponto P aqui, é só pegar o potencial de cada carga e somar ele, que eu vou ter o potencial nesse ponto P aqui. Levando em consideração, é óbvio, né, as distâncias que cada carga está desse ponto P. Então, o potencial resultante vai ser V1 mais V2 mais V3. Generalizando, se a gente tivesse várias outras cargas aí, era só a gente somar o potencial de cada uma dessas cargas, né? Então, o potencial de uma esfera condutora eletrizada. Todos os pontos dentro de uma esfera condutora eletrizada em equilíbrio eletrostático possuem o mesmo potencial elétrico, né? E este potencial elétrico no interior da esfera tem o mesmo valor do potencial na sua superfície. Lembrando que o campo elétrico interno é nulo devido à repulsão, né, entre as cargas. A gente viu isso há algumas aulas, né, de campo elétrico, que as cargas elétricas em excesso dentro de um condutor eletrizado, elas se repelem, né? E com essa repulsão elas tendem ao equilíbrio, tentando ficar o mais distante umas das outras aí. Então, na parte interna desse condutor elétrico, a gente não tem cargas elétricas, né? Então, não tem campo elétrico. E o potencial elétrico na superfície da esfera vai ser o potencial elétrico como se a gente estivesse considerando que toda a sua carga estaria concentrada no centro da esfera, né? Então, a distância do centro da esfera até a sua borda é o raio, né? Então, a gente vai ter que o potencial vai ser K vezes Q sobre R aí. O R é o raio da esfera. Então, se a gente analisar esse gráfico, né, dentro da esfera, se a gente pegar do ponto central aqui, ó, até o raio, o potencial vai ser constante. V igual a K0 vezes Q sobre R. Até onde? Até a superfície externa dessa esfera, né? A partir do momento que a distância minha começa a ficar maior do que o raio, o potencial ele decai em uma hipérbole, né? Pela distância. Por quê? Porque o potencial externo vai ser igual ao potencial de uma carga pontual.
K vezes Q sobre D. Então, é inversamente proporcional à distância. Vamos lá, diferença de potencial, a DDP. A diferença de potencial é quando eu tenho dois pontos dentro de um campo elétrico e quero saber a diferença dos potenciais entre eles, né? Então, ó, admitindo os pontos A e B, então, o ponto A aqui está posicionado a carguinha positiva, e o ponto B aqui, essa carga deslocou do ponto A até o ponto B, devido a essa força elétrica. Então, no ponto A aqui dentro desse campo eu vou ter um potencial e no ponto B eu vou ter um outro potencial, que eu chamei de VA, chamei de VB. Então a diferença de potencial entre esses pontos vai ser o seguinte: U igual a VA menos VB. Esse U aqui é o que a gente chama de diferença de potencial, ou então tensão elétrica aí. Portanto, também será U igual. VA é quem? É a energia potencial elétrica no ponto A, sobre a carga de prova, menos quem? VB, que é a energia potencial elétrica no ponto B, dividido por Q. Então, a DDP, essa diferença de potencial, também conhecida como tensão elétrica, pode ser reconhecida pelo termo voltagem. Esse termo se popularizou, né? Então, provavelmente vocês já ouviram falar sobre voltagem, né? Mas diferença de potencial, DDP e tensão elétrica são termos mais técnicos, né? Para muitos, o termo voltagem é considerado errôneo, admitindo que o termo é derivado da palavra volt, que é a unidade de potencial elétrico. Mas o termo voltagem está presente até em indicações técnicas, né, de diversos aparelhos. Se você pegar alguns aparelhos aí, até a etiqueta com as especificações técnicas vem indicando a tensão elétrica do aparelho como voltagem, né? Então, o termo popularizou. Eu acredito que não seja errado, né, pronunciar essa grandeza como voltagem, mas a gente tem que entender, né, os conceitos sobre essa diferença de potencial, ou tensão, ou voltagem. Até conheço alguns livros que trazem, né, a explicação do que é a DDP, mas seguem utilizando o termo voltagem para especificar aí, né, a DDP ou tensão elétrica. Então, acredito que não precisamos preocupar, né, com a palavra. A gente precisa entender o que é a grandeza física aí. Então, vamos lá. O trabalho da força elétrica. A força elétrica é uma grandeza conservativa. Portanto, o seu trabalho não depende da sua trajetória. Tanto que na hora que a gente fez o teorema da energia cinética, a gente igualou ela ao trabalho, né? E a gente usou trabalho igual a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo aí, né? O trabalho dessa força elétrica pode ser calculado pela diferença de potencial. Isso a gente já viu, né? Então, como o trabalho não depende da sua trajetória, eu vou preocupar só com a posição em que essa carga vai estar inicialmente e posteriormente, né? A trajetória com que ela se deslocou de um ponto a outro, para mim, não importa, devido a essa força ser conservativa. Então, vamos lá. Ó. Se o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial elétrica, a gente tem que... Esse trabalho tem essa carinha aqui, né? Que é energia potencial elétrica final menos energia potencial elétrica inicial, né? No caso aqui a gente está posicionado em A, está se deslocando, né, até B. Então, distribuindo esse menos aqui dentro, né, eu tenho o VA positivo, o VA, a energia potencial elétrica em A positiva, né, e a energia potencial elétrica em B negativa.
Como V é igual à energia potencial elétrica sobre a carga, se a gente isolar o E, que é a energia potencial elétrica, a gente vai ter que ela é igual a V vezes Q, que é o potencial vezes o módulo dessa carguinha de prova. Se eu pegar isso aqui e substituir nesse termo aqui, a gente vai ter que o trabalho de A até B vai ser igual a VA vezes o módulo da carga menos VB vezes o módulo da carga. Isso eu posso colocar o Q em evidência, né? Tem nos dois termos. Então fica que o trabalho é igual ao módulo da carga vezes VA menos VB. Essa equação pode ser aplicada a qualquer configuração de campo elétrico. Beleza? Então vamos lá. O trabalho da força elétrica ele é sempre positivo para uma carga elétrica livre em uma região de campo elétrico. Cargas elétricas livres e positivas movimentam-se no sentido da linha de força. Então a gente tem aqui, ó, uma carga Q positiva gerando campo elétrico, né? Se eu tenho uma carga Q positiva também, ela vai sofrer repulsão e vai ter uma força aqui que está me afastando do ponto A até o ponto B. Cargas elétricas livres e negativas movimentam-se no sentido contrário aos da linha de força. Lembrando que aqui, ó, a carga positiva, a linha de campo dela é sempre saindo, né, da carga positiva. A carga negativa, a linha de campo é sempre o quê? Direcionada ao centro dessa carga, né? Então a gente tem aqui que a força elétrica vai ser de atração, então vai estar apontada, né? A carga positiva aqui, as linhas de campo também estão saindo, né, dela. Positiva com uma carga negativa, a força vai ser de atração, né? Então essa força ela vai estar no sentido contrário, né, ao sentido da linha de campo. Então vamos lá, a diferença de potencial elétrico em um campo elétrico uniforme. Então aqui a gente tem a representação de um campo elétrico uniforme. A gente tem os pontos A, B, C e D. E a gente tem uma distância entre o ponto A e o ponto B. Então, ó, calculando o potencial elétrico em um campo uniforme pelo trabalho da força elétrica. Então aqui a gente tem a carguinha, né, de prova, ela posicionada inicialmente em A aqui, e se deslocando para B, no mesmo sentido da linha de campo, né, é a força elétrica, carga positiva. Então vamos lá, o trabalho da força elétrica é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Então a gente tem que o cosseno é o cosseno de zero, ele vale 1, então o trabalho vai ser só força vezes deslocamento. Então olha só, a força elétrica, a gente sabe que ela é igual ao produto do campo elétrico vezes o módulo da carga, né? O módulo do campo vezes o módulo da carga. Então, olha só. A gente pode reorganizar ele aqui. A gente tem que o trabalho dessa força elétrica, o trabalho entre os pontos A e o ponto B, é igual ao módulo da carga vezes o módulo do campo vezes o módulo do deslocamento, né? Lembrando que o trabalho entre dois pontos de um campo elétrico também pode ser escrito da seguinte forma. Que a gente já havia visto anteriormente, né? A gente tem que... Eu posso igualar a fórmula anterior, né? A relação anterior que a gente achou, que é Q vezes Z vezes D, com a relação Q que multiplica VA menos VB. Assim, eu posso eliminar a carga aqui. Eu tenho que a diferença de potencial é independente da carga de prova, né? E o potencial elétrico entre os pontos A e B é igual a E vezes D, vezes o deslocamento aqui, né? Deslocamentos
perpendiculares aqui ao campo elétrico, né? Não tem diferença de potencial. Então, ó, a gente pode reescrever, né? VA menos VB é igual a U. E a gente tem que U é igual a E vezes D. Relacionando aí a diferença de potencial U com o campo elétrico uniforme vezes o deslocamento entre os pontos que a gente está analisando. Então vamos analisar essa relação obtida. Ó, U igual a E vezes D. Essa relação só pode ser usada para campos elétricos uniformes, pois consideramos uma força constante. Isolando o campo elétrico, nós temos que E é igual a U sobre D. Então, U ele é medido em volts. O D ele é medido em metros, né? Dessa forma, a gente consegue obter uma nova unidade, né, para o campo elétrico, que é volt por metro. Então, o campo elétrico também pode ser medido em volts por metro. Diferença de potencial elétrico entre dois pontos do campo elétrico de uma carga pontual. Então vamos lá. Admitindo os pontos A e B a diferentes distâncias da carga fonte. Então a gente tem aí, ó, ponto A e ponto B. Cada ponto tem uma distância, né? Ponto A, distância A, ponto B, distância B. Então temos VA vai ser igual a K vezes Q sobre D, o D de A, né? E o V de B, K vezes Q sobre D de B. Então a gente vai ter que a diferença de potencial vai ser a diferença entre KQ sobre DA menos KQ sobre DB. Posso colocar em evidência o K e o Q que eu tenho nos dois termos, né? Vou ter que a diferença de potencial é igual a K vezes Q, que multiplica 1 sobre DA menos 1 sobre DB. Temos aí a diferença de potencial para um campo de uma carga elétrica pontual. Superfícies equipotenciais aí para a gente finalizar essa aula. São superfícies onde os pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Então, para uma carga pontual, qualquer ponto ao mesmo raio de distância, né, em esferas concêntricas, né, eu tenho a carga aqui. Qualquer esfera concêntrica abrangendo essa cargazinha aqui, eu vou ter o mesmo valor de potencial elétrico, né? Então, se eu pegar um ponto aqui, o ponto B, ele tem o mesmo potencial que o ponto A. Por quê? Porque eles estão o quê? A uma mesma distância, né, dessa carga. Dentro de campo elétrico uniforme, qualquer plano paralelo às placas, né, e perpendicular às linhas de força são superfícies equipotenciais. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas placas, né? Nesse caso aqui, ó, o campo está saindo dessa e chegando nessa. Essa aqui é a placa eletrizada positivamente. Essa aqui é a placa eletrizada negativamente. Então, qualquer superfície que seja um plano paralelo ao plano que contém as placas e perpendicular às linhas de força são pontos que têm o mesmo potencial elétrico. No caso aqui, ó, o ponto A e o ponto B têm o mesmo potencial elétrico. Então, nessas superfícies equipotenciais, o que a gente precisa saber? Deslocando-se uma carga aqui entre quaisquer pontos A e B de uma superfície equipotencial, a gente vai ter, olha só o trabalho. Trabalho igual a Q, VA menos VB, mas quem são esses VA e VB? VA e VB são iguais, né? Uma superfície equipotenciais, iguais, potenciais. Então, se VA é igual a VB, isso aqui é zero, zero vezes alguma coisa, zero, eu tenho que meu trabalho é zero, meu trabalho é nulo, né? Então, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser nulo dentro de pontos numa superfície equipotencial.
Agora, superfícies equipotenciais de duas cargas elétricas pontuais. Essas superfícies já não são tão fáceis de identificar, igual essas outras mais simples que a gente viu, né? Então, olha só. Cargas de sinais opostos. Eu tenho as linhas de campo saindo da carga positiva e chegando até a carga negativa. Essas linhas tracejadas aqui, ó, são pontos de superfície equipotencial. E nessa linha aqui, entre essas duas cargas, também é uma superfície equipotencial. São pontos, né, que têm o mesmo potencial. Agora, cargas de sinais contrários, sinais iguais, né? A gente tem essa configuração aqui, onde as linhas de campo não se cruzam, né? Mas essas linhas tracejadas aqui, ó, são pontos onde eu tenho o mesmo potencial elétrico. E aí a gente encerra essa parte de potencial elétrico. E até a próxima aula.